Tá? Ou então, tá jogando ali para, como as coisas acontecem, né? Votei em você, mas não voto mais. Mentira! Você vai no perfil do cara, tá lá Haddad, tá, não sei quem, tá outro candidato lá no perfil dele, e as matérias que eles postam também, tá? Tudo leva a crer que não votaram na gente nem no primeiro, nem no segundo turno. Tento apenas te enganar, me desgastar para eu chegar quebrado em 22. Para voltar quem? Tem alguma liderança hoje em dia para 22? Me responda. Não tem. Não tem. Nenhuma liderança, né? Sólida para 22. E outra coisa, tem que ter uma liderança sólida, mas que tenha capacidade de conversar, de dialogar, de fazer uma grande bancada e se expor, e se impor em alguns momentos para você atingir seus objetivos. Às vezes o cara é muito bom, tá? Mas se você vai ver, ele é bom para ganhar voto até, mas vai chegar na hora, não vai funcionar. Então é isso que nós precisamos, é confiança, o apoio, tudo que acontece aí, muitas vezes, os especialistas da imprensa, né, faz uma lucubração que o presidente armou dessa maneira para se beneficiar, para fazer isso, aquilo. Não existe isso, eu faço a minha parte. Né? Alguns acham que eu estou articulando, armando. Se eu pudesse armar, como esses caras pensam, teria armado lá atrás. Durante as eleições, o caso do Flávio não foi para frente porque o Bolsonaro conseguiu trancar o processo. Se eu tivesse posto ele trancar, teria anulado, cancelado. Isso é uma armação que vem lá do governo do Rio de Janeiro. É basicamente isso. Tá? E o governador que se elegeu em cima do Flávio. Do lado dele, ao chegar à presidência, o governo do Estado resolveu fazer o quê? Eu quero ser presidente da República. E daí? Tem que me destruir. E daí tem seus amigos, aquele lado que nós sabemos, né? E tudo faz para derrubar a gente, o tempo todo desgastando. Se o Flávio for absolvido hoje, vão falar que eu interferi. Quantas vezes eu fui processado? Tu lembra do racismo no caso da Preta Gil? O pessoal queria a minha cabeça. Ele 3 anos ralando na questão do racismo. Tá? Racista, não sei o quê. Olha a resposta que deu para Preta Gil, que teu filho não namoraria uma negra, aquela história toda. Os caras inverteram a resposta. Bem, 3 anos depois, a Polícia Federal recebeu uma ordem do Supremo, foi no programa CQC do Sul Marcelo Tais. Sabe qual foi a resposta? Foi para buscar a fita bruta. Não temos mais a fita bruta porque ela foi reutilizada. É lógico que eles apresentam a fita bruta, iam ver que ela havia sido trocada as perguntas da Preta Gil, e iam fazer uma prova contra eles. Então o projeto foi arquivado. Uma armação em cima de mim, porque já sabiam do nosso potencial por ocasião das eleições de 2018. Depois passei a responder por crime ambiental. Isso aí é brincadeira que os caras fazem. Criminoso ambiental na Baía de Angra. Crime ambiental tem que ter materialidade, tem que ter a onça morta lá, tem que ter a árvore derrubada, tem que ter o terreno escavado, né? Uma ilha com a terra revolvida, né? Tá ok? Então não tinha nada disso. E eles me autuaram por volta das 11h30 da manhã, isso mesmo? Por volta das 11h30. 11h30 da manhã, numa terça-feira, dia meia dúzia de março de 2012. Daí você vai lá, 6 de março de 2012, terça-feira. Terça-feira, terça-feira é dia do parlamentar, está em Brasília. Daí você vai lá, vê que é terça-feira, 12 de março. Você vai no site da Câmara e procura saber as pegadas que tinha na Câmara. Pegadas como? Painel de presença, no dedo, painel no sistema eletrônico de votação, de presença, ou um voto qualquer. Você vê que por volta das 14h30, se não me engano, tem lá um dedo meu na presença. Nem possível, em 3 horas, eu saí da Baía de Angra, da Ilha do Sandre, né, da região da Ilha do Sandre, onde foi feita a autuação. Mesmo que tivesse jet ski, né, pega o jet ski, vai para a Vila História de Mambucaba, dali anda 200 km de carro, até o aeroporto Santos Dumont ou o Galeão, pega um avião, já que já está pronto para decolar, entra no avião para Brasília, pega uma moto em Brasília e bota o dedo de votação. Não tem como, armaram num dia errado. Se tivesse armado numa sexta, sábado, domingo ou segunda, eu tenho dificuldade, eu confesso, dificuldade para provar onde eu estava lá. Foi comprovado, mas sangrei 2 anos por crime mental. O pessoal queria minha cabeça, foi arquivado. Questões que acontecem com a minha família, né? É um absurdo o que está acontecendo. Se errou, pau. Agora o que estão fazendo é um absurdo.
quebrando sigilo bancário de 90 pessoas ligadas a mim, ligadas ao meu filho. Busca em apreensão na casa de pessoas, né, que foram demitidas em 2008, 2009. Foram demitidos em 2008, 2009. Busca em apreensão. Uma barbaridade que o juiz de primeira instância está fazendo. Né? Vai chegar um dia, vai chegar ao final esse processo. E não vai ser na primeira instância, que o processo já está todo contaminado na primeira instância. Interesse político local, você sabe do que eu estou falando, tá? Para o desgaste. Como armaram há pouco tempo a busca e apreensão na casa do meu filho Carlos, já com prova forjada para jogar para cima dele, com dinheiro lá dentro, com arma, com drogas, forjado. Por quê? Quem está fazendo esse tipo de serviço é o mesmo caso Marielle. Porque, olha só, quando for no meu condomínio e acusar o porteiro, né? Eles acusaram o porteiro, né? Não é acusar, eles pegaram o depoimento do porteiro de um caso que aconteceu um ano passado. Você não se lembra o que aconteceu, às vezes, no dia de ontem, na semana passada, você não se lembra. O porteiro se lembrou de um ano atrás. Não, liguei para o seu Jair, ele atendeu, um dos ex-PMs aqui, né? Acusado, deixa eu bem claro, acusado, eu tenho minhas suspeitas, quem mandou matar, mas é suspeita apenas, né? Acusado que foi na casa de outro ex-policial, acusado de suspeita de ter matado a Marielle. Eu duvido que essa história seja verdadeira, mas vamos lá, vamos partir do princípio que é verdadeira. Isso foi numa quarta-feira, por volta das 17 horas, né? Um pouco antes das 18, tinha meu painel de votação. E eu falei que isso ia acontecer quando eu decolei para o Japão, por ocasião da entronização dos reis. Tinham 4 ou 5 deputados federais, senadores, mais ministros. O avião decolou, estabilizou, falou, olha, vai acontecer um escândalo nesses 12 dias que vão estar fora. Por quê? Porque dia 9 de outubro, sem querer, eu estava no aniversário de um ministro do DCU, aqui em Brasília, no Clube Naval de Brasília, e chegou o governador do Rio. E ele chegou para mim e falou, olha, o teu processo eu mandei para Brasília. Eu falei, que processo? O processo da Marielle. Que processo da Marielle? Eu mandei para Brasília. Ele teve acesso a um processo que corria em segredo de justiça. E outra, quem interrogou foi um delegado da Polícia Civil dele. Como é que o cara pode, né, chegar, botar num processo a suspeição minha do caso Marielle, né, segundo o relato de um porteiro, que no meu entender, ele assinou sem ler, ou foi pressionado, ou foi subornado. Alguma coisa aconteceu. Não foi por espontânea vontade dele que ele fez esse depoimento. E eu falei, e assim aconteceu, a TV Globo botou no ar. Eu estava lá acho que na Arábia Saudita, o penúltimo dia, Arábia Saudita, ele botou no ar. E o Globo começa, né? O deputado estava em Brasília, mas o porteiro falou isso. Agora fica aquela suspeita, né? Não, ele é miliciano, o filho dele tem contato com o policial, já deu uma medalha, não fala o ano, né? Foi 2004, 2005, mas deu uma medalha para o cara acusado de ser miliciano, tá certo? E então ele tem sim, está envolvido. Qual interesse eu teria contra a Marielle? Qual interesse? Zero. Vocês nunca me viram conversando com ela, trocando uma mensagem com ela. Zero, nada. Mas o pessoal fica o tempo todo massacrando. E o governo do Rio de Janeiro sabe, né, que não tem nada contra mim, mas ele sabe muito bem, como juiz, né, que é, o desgaste que isso acontece. Muito obrigado, governador Witzel. Muito obrigado pelo trabalho que você está fazendo aí. A justiça vai ser feita mas não é essa justiça tua aí, de um setor do judiciário, de uma parte do judiciário, uma parte do MP do Rio de Janeiro. Vamos chegar aos bons termos nisso. Agora, no mínimo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é obstrução da justiça, no mínimo. Obstrução da justiça. Quando fica plantando, né, essas notícias, com o apoio do Jornal Nacional, tanto é que nenhuma outra televisão publicou nada, por quê? Pô, se eu estava em Brasília, por que vai dizer que eu sou suspeito de ter recebido os 2 suspeitos de matar a Marielle na minha casa? Mas tudo bem, vamos em frente aí. Osso do ofício, sei dos problemas, levo porrada, é o jogo sujo do poder, né? E as pessoas não têm futuro na política. Eu estava num ambiente excepcional com o governador, né, depois das eleições, não participei da eleição dele, não participei. Você não vê nenhuma foto minha com ele, agora vê um montão de foto ele com o Flávio. Se elegeu em cima do Flávio. E o Flávio é o alvo principal dele, o Flávio é o objetivo, é um instrumento, né, para chegar a mim, para tentar me desqualificar para 2022. Mas acredito em Deus e no entendimento do povo aqui no Brasil, a gente não vai ter problema não. Bem, mais uma coisa para falar aqui? Pessoal, é uma maratona, corremos um quarto dela, né? O primeiro ano passou, vamos ficar juntos.
respirar antes de fazer uma crítica, é um direito, mais que um direito, é um dever teu criticar, né? Mas respira antes, para você realmente criticar numa boa, né? E se eu estiver errado, se eu me convencer que estou errado, eu peço desculpas, se for perdoado, tudo bem, se não for, lamentavelmente, amém, a gente toca o barco. Nós temos um objetivo de mudar o Brasil, tá? Eu não saio outra coisa da minha cabeça a não ser mudar o Brasil. Tem uma matéria do Ricardo Fiuza, eu não li ainda, li por alto aqui a matéria dele, estamos confirmando a veracidade, que eu vi que está no papel, tem que confirmar a veracidade, mas é uma matéria muito boa. Eu quero ver mais do que a matéria, eu acredito muito em vídeo. Pensava de mim no passado, que pensa no momento, depois foi formado o governo e tendo em vista aonde chegamos. Então tem gente que realmente faz análise, faz a minha curva, como já errei no passado. Eu era estatizante, pô, nunca neguei isso. Mudei, o Paulo Guedes mudou minha cabeça. E estamos botando a economia, né? Muito obrigado a vocês. Do Mourão, né? Porque o limite para sancionar o fundão, eu vou estar na Índia. Eu posso vetar ou sancionar antes, ou deixar para o Mourão. Mourão, se vira aí, pô, se vira nos 30 aí, você decide o que vai fazer. Mas a responsabilidade é minha. E eu tenho certeza que eu conversar com para você que falta alguma coisa é sancionar ou vetar. Bomba, entre aspas, né, para o subcomandante decidir. É realmente que analise a questão com frieza, não me deixe ficar na mão de terceiros. Senão termino dizendo que o entendimento, né, tem buscar o entendimento com o judiciário, é o mesmo poder, são os três poderes que decidem o futuro do Brasil.